Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. É com satisfação que a gente vai hoje resolver as questões relacionadas ao nosso curso de questões, curso avançado de questões objetivas de AFO, Direito Financeiro e Orçamento Público. Nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre questões de LDO. Vamos lá. Então, o foco hoje vai ser LDO, certo? Só falar aqui um pouco do nosso curso. O nosso curso, ele é o curso de AFO, Orçamento Público, Direito Financeiro. É um curso de graça, não tem custo para o aluno, certo? Vão ser 14 aulas, a gente está na nossa aula 4. Vão ser mais de 250 questões simuladas e inéditas. O que é que visa esse curso aqui? Esse curso aqui tem duas finalidades. Primeiro, afiar o machado de quem já fez a matéria ou no 3D ou com outros professores. Não tem problema nenhum. Essa é a primeira parte. Segunda parte, servir de resumo na reta final. Às vezes o aluno já viu tudo, poxa, mas eu quero dar uma revisada final para ver se eu lembro de tudo mesmo. Pronto. Esses vídeos aí, esses 14 vídeos que vão ser disponibilizados, certo, no meu canal do YouTube, através do link que eu forneço dentro do 3D, servem para isso. Uma dica, se você está assistindo esse vídeo e não assistiu os anteriores, eu sugiro que você pare, volte no vídeo 1, faça as questões e avance, a não ser que você só queira trabalhar com LDO. Segunda orientação, professor, mas eu queria ver as questões antes. Sim, para você ver as questões antes, você tem que se cadastrar no site do 3D Concursos, na aba Materiais Gratuitos, você se cadastra, compra o curso entre aspas, porque o curso é de graça, mas você vai ter que fazer o cadastro para adquirir o curso que é de graça, né? Então não tem custo, na verdade, mas você tem que simular uma compra, efetuar a compra custo zero, mas aí você efetivamente compra para o site, certo? Só que você não vai pagar nada. Você baixa os arquivos e a partir daí é que você faz as questões e depois você vem para o vídeo, beleza? Essa é a orientação correta para ter a didática, para você realmente reter e aprender a nossa proposta aqui, certo? Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Primeira, segunda e terceira questão diz o seguinte: julga os itens a seguir sobre a LDO em conformidade com a Constituição e com a LRF. Então, essa primeira parte aí, essas primeiras questões, a gente vai trabalhar com atribuições da LDO, basicamente. No segundo grupo de questões, que eu vou falar quando for o momento, a gente vai focar basicamente nos anexos da LDO. Vamos lá, então. A LDO define diretrizes, metas e prioridades para a administração pública federal. Falso. A LDO não trata de diretrizes, ela trata de metas e prioridades, por isso que a questão 1 está errada. Quem é que trata de diretrizes, objetivos e metas? O PPA. Então, na LDO não se trata de diretrizes. Se você está procurando diretrizes, vá ao PPA, beleza? Vamos para a questão 2. Um LDO permanece vigente até a publicação da próxima LDO. Isso aqui é interessante, porque deixa eu te falar aqui. Vou aqui para o quadro. Vamos colocar aqui como exemplo a LOA 2017. Então, na LOA 2017, o que é que vai acontecer? Dá um ajuste no foco aqui. Você vai ter aqui os anos de 2016, você vai ter o ano de 2017 e você vai ter o ano de 2018. O que eu vou fazer aqui basicamente é o ciclo orçamentário da LOA. Então você vai ter aqui a data 31/8, você vai ter aqui a data 22/12, aqui você vai ter 1º de janeiro a 31/12, aqui você vai ter a abertura da sessão legislativa e vai ter aqui 60 dias. Vamos lá, vamos completar o que está aqui. No dia 31 de agosto, eu não vou escrever tudo, mas eu vou colocar só a primeira etapa, é quando se encerra a primeira etapa da LOA. Por quê? Porque na primeira etapa da LOA, certo? Ela se encerra com o envio do PLOA no dia 31 de agosto, certo? Do ano anterior ao da execução da LOA. Entre 31 de agosto e 22 de dezembro, isso aqui é a segunda etapa. Como é que se chama a segunda etapa? Discussão, votação e aprovação da LOA. É onde vão ser apresentadas as emendas e a LOA vai ser aprovada pelo Legislativo. Qual é o nome da primeira etapa que eu não falei? Elaboração da LOA.
Aí a gente vai para 2017. Do dia 1º de janeiro a 31/12, isso aqui vai ser a terceira etapa da LOA, que se chama Execução Orçamentária e Financeira. E em 2018, a partir da abertura da sessão legislativa no âmbito federal, começa a correr uma contagem regressiva de 60 dias, e a partir em até 60 dias, não pode ser mais do que isso, tem que ser no máximo isso, o presidente da República deve enviar a prestação de contas. Então, prestação de contas do presidente da República, PCPR. Isso aqui, pessoal, caracteriza a quarta etapa, certo? A quarta etapa. Só que o que é que eu tenho para falar? A quarta etapa, apesar dela ser chamada de quarta etapa, controle e avaliação, então a quarta etapa é controle e avaliação, mas o controle e avaliação ele não só é ex post, o controle e avaliação é ex ante, ou seja, prévio, concomitante e a posteriori, ou seja, ex ante, prévio, mesma coisa, concomitante e a posteriori ou ex post. Ex post e a posteriori, mesma coisa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a LDO, ela possui diversas atribuições. Ao longo das questões eu vou usar esse esquema aqui nessa primeira parte. O que é que eu quero te dizer? Quando a LOA é enviada em 31 de agosto de 2016, a LOA 2017, o PLOA, nessa altura do campeonato, a LDO, se tudo deu certo, ela já foi aprovada no dia 17 de julho. Então, se a LDO foi aprovada no dia 17 de julho, que é o que se espera que aconteça, ela orienta a LOA. Aí vamos para a segunda etapa. Para qualquer emenda ser aprovada na LOA, é preciso que ela seja compatível com a LDO e com o PPA. Durante a terceira etapa da LOA, certo? Caso haja necessidade de limitar empenhos, você vai buscar essas regras, os critérios de limitação de empenho, na LDO. E, na quarta etapa, quando você for avaliar programas, você vai usar como critério de avaliação de programas os critérios da LDO. Em outras palavras, a LDO publicada em 2016, ela orienta a LOA 2017. E ela acompanha a LOA 2017 em todo o ciclo orçamentário da LOA 2017. Em outras palavras, por que essa questão está errada, que eu acabei de ler? Porque uma LDO, ela não perde a vigência porque foi publicada outra LDO. A LDO permanece vigente até o término total do ciclo orçamentário da LOA. Enquanto o ciclo orçamentário da LOA não tiver encerrado, a LDO permanece vigente. Então, a LDO ela não perde a vigência, colocando de outra forma, porque uma nova LDO foi publicada. Porque a nova LDO está publicada com a LOA do outro ano. É isso. Agora vamos voltar para cá. Então, questão 2 está errada. A LDO não interfere na etapa do controle e avaliação. Interfere porque uma das atribuições da LDO que está na LRF é dispor sobre normas de custos e critérios de avaliação de programas. Então, controle e avaliação. Então, as 3 primeiras estão erradas. Questão 4. A LDO não interfere na segunda etapa da LOA. Falso, interfere. Por que ela interfere? Porque para uma emenda ser aprovada ao PLOA ou à LOA, essa emenda parlamentar sempre deve ser compatível com o PPA e com a LDO. Então, ela interfere. 5. A LDO pode definir condições para realizar as transferências constitucionais obrigatórias. Também está errado. Sabe por quê? As transferências constitucionais obrigatórias são obrigatórias. Elas decorrem do Pacto Federativo. Então, não compete à LDO estabelecer critérios adicionais. A LDO ela só trata de transferências voluntárias no artigo 25. A LRF só trata de transferências voluntárias no artigo 25. E no início da LRF, ela determina que compete à LDO dispor sobre demais condições para realizar transferências a entidades públicas ou privadas. Por que demais condições? Porque a própria LRF já mata algumas condições no artigo 25, mas ela não resolve tudo. Então ela passa a bola para a LDO. Onde eu quero chegar com isso? Que a LDO pode definir condições para realizar transferências voluntárias, mas não constitucionais. Por isso que aqui está errado.
Os critérios de limitação de empenho podem constar em artigos do texto da LOA e da LDO. Falso. Não pode constar no texto da LOA, mas deve constar no texto da LDO. E eu vou falar por quê. Princípio da exclusividade. Eu não posso incluir nenhum artigo na parte textual da LOA que não tenha relação com previsão da receita, fixação da despesa e o que mais? Autorização para abertura de créditos suplementares até determinado limite e autorização para contratação de crédito, inclusive por meio de aro. Tirando isso, pessoal, não pode incluir mais nada. Então, por isso que a questão 7 também está errada. No âmbito federal, a LDO deve ser aprovada até 17 de julho do ano do envio ao Congresso Nacional. Verdadeiro até aqui. Caso não seja possível, tem uma vírgula mais aqui, e a vírgula vem para cá. Caso não seja possível, a sessão legislativa não pode ser interrompida. Então aqui está tudo certo. Isso aqui não vai comprometer a questão, tá bom? A ideia era essa vírgula estar aqui. Então, até agora, das questões que a gente fez, da 1 a 6 estão erradas e a 7 está certa. Próxima questão. Questão 8. Admite-se atualmente que os demais entes da Federação, Estados e Municípios estabeleçam prazos distintos de envio e de aprovação da LOA, LDO e PPA. Verdadeiro. Essa questão aqui é difícil. Sabe por quê? Existe o artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1. O que diz esse parágrafo, esse inciso desse artigo? Diz o seguinte: lei complementar deve dispor sobre vigências, prazos, metodologia, conteúdo de PPA, LDO e LOA. Não existe essa lei complementar. Enquanto isso, segue-se os prazos do ADCT. Quais são os prazos do ADCT? Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, a LOA. A LOA, no ADCT, diz ela deve ser enviada até 4 meses antes do término do exercício financeiro e deve ser aprovada até o término da sessão legislativa. Isso é para o âmbito federal. No caso da LDO, o que é que está escrito lá? Essa mesma regra da LOA vale para o PPA, só que a LOA acontece todo ano. O PPA acontece a cada 4 anos. Agora vamos para a questão, para a LDO. O que é que fala sobre a LDO? A LDO deve ser enviada ao Congresso Nacional pelo menos, no máximo, 8 meses e meio antes do término do exercício financeiro. Ou seja, isso me dá o dia 15 de abril. E a LDO deve ser devolvida aprovada até o término do primeiro período legislativo, ou seja, antes da na interrupção da sessão legislativa, que no âmbito federal dá 17 de julho. O que é que acontece? Orçamento é uma norma, é uma competência concorrente. Na competência concorrente, quando a União é omissa, e a União está sendo omissa desde 88, os estados podem exercer competência plena. E os estados exercendo competência plena, os municípios também podem exercer competência plena no âmbito das suas leis orgânicas. Então, os estados no âmbito das constituições estaduais e os municípios no âmbito das leis orgânicas. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque, na prática, pessoal, existem vários estados e vários municípios que alteraram esses prazos de envio de PPA, LDO e LOA, utilizando como subterfúgio o fato de orçamento ser uma competência concorrente e pelo fato de, até o momento, inclusive nesse vídeo, da União estar sendo omissa na publicação de uma lei complementar, certo? Que está referendada, está citada no artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1. É isso aí. Então, por isso que a questão 8 está certa. Questão 9. A LDO, por tratar de alterações na legislação tributária, pode instituir em seus artigos a criação de novo imposto residual. Essa primeira parte aqui está certa. Qual é o problema da segunda parte que está errada? Os impostos residuais na Constituição Federal são de competência de lei complementar. E a LDO é lei ordinária. Então, não pode a lei ordinária regulamentar algo que é restrito à lei complementar. Por isso que a questão está errada. 10. A LDO é dispensada para municípios com população inferior a 5 mil habitantes. Falso. Pessoal, todos os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, são obrigatórios. Não importa o tamanho do município. A ideia é a seguinte: não quis ser reconhecido como um município,
Você está recebendo fundo de participação dos municípios, é reconhecido como um município, tem pleitos, então você tem que prestar contas e você tem que fazer todo o rito orçamentário. Então, PPA, LDO e LOA são instrumentos de planejamento obrigatórios para qualquer ente da federação, União, estados, municípios de grande porte, médio porte e de pequeno porte. Não tem essa restrição. Então, a questão 10 está errada. Questão 11. Caso uma empresa estatal independente queira propor aumento em 2019, uma empresa estatal independente, então ela está no orçamento de investimento, é necessária prévia autorização da LDO que tramitou em 2018 no Congresso Nacional. Falso. O que é que acontece? O que é que diz a Constituição Federal? Se eu quiser dar aumento, certo, para servidores, se eu quiser criar novos cargos, o que é que está escrito na Constituição Federal? Que para isso acontecer, é preciso que haja uma prévia autorização na LDO. Mas a própria Constituição Federal já tira de fora as empresas públicas e sociedades de economia mista. Ela não fala em empresa estatal dependente ou independente, por quê? Porque não tem isso, não tem esses dois conceitos dentro da Constituição Federal. Esses conceitos você vai encontrar dentro da LRF. Mas para evitar polêmica de prova, eu já trouxe algo que não tem dúvida. As empresas estatais independentes, elas não estão no escopo da LRF. Se elas não estão no escopo da LRF, se eu quiser aumentar a despesa com o pessoal de uma empresa estatal independente, eu não sigo as regras da LRF e eu também não vou seguir as regras da Constituição Federal nesse aspecto. Então, por isso que a questão está errada, certo? Porque não é necessária. Questão 12. A LDO faz a ligação entre o PPA e a LOA, verdadeiro. Caso na fase de elaboração do PELO 2018 seja detectada discrepância entre os valores propostos pelo Poder Judiciário e os valores autorizados na LDO, o Executivo deve restituir a proposta ao Poder Judiciário para correções em respeito à separação de poderes. Falso. Como é que funciona? Primeiro, quem é que tem proposta? Executivo, Legislativo, Judiciário, MPU e DPU. Isso no âmbito federal. O que é que está escrito na Constituição Federal? Que os poderes devem enviar suas propostas ao chefe do Executivo. Normalmente essa data cai no dia 15 de agosto. Vamos olhar para cá. Ó. Normalmente essa data cai no dia 15 de agosto. Então 15 de agosto é a data aproximada, porque isso pode mudar de ano após ano. E não é importante essa data não cair na prova, mas ela é uma referência boa para você usar na prova. Então, 15 de agosto é a data que os poderes enviam suas propostas, quem é poder, lógico, enviam suas propostas para o Executivo. Lembrando, os tribunais de contas, inclusive da União, estão dentro do Legislativo. Então, quem vem é a proposta do Legislativo. Agora, o que é que diz a Constituição Federal? Se for detectada alguma divergência, alguma incoerência, alguma incorreção na proposta do poder que esteja incompatível, ou seja, há uma incompatibilidade da proposta com o que está na LDO, qual é a conduta? O chefe do Executivo efetua os ajustes nos limites da LDO e envia o PELOA. Ou seja, não tem essa historinha de devolver, até porque o prazo limite de envio é 15 de agosto. Se for devolver para depois devolver, pode não dar tempo. E aí quem vai acabar sendo penalizado é o Executivo porque não enviou o PELOA no prazo. Então, na prática é o seguinte, veio errado, o Executivo detectou o erro, o Executivo corrige e envia o PELOA no prazo. Então não tem essa história de devolver. Por isso que está errado. Isso aqui está tudo errado, essa última parte. Ou seja, para ficar correto, como é que ficaria? O Executivo efetua os ajustes e envia o PELOA no prazo. Questões 14 a 16. Pessoal, chegou a hora de uma segunda parte de questões. Essa primeira parte a gente tratou de atribuições, basicamente, e agora nessa segunda parte, na primeira parte atribuições, e agora na segunda parte a gente vai focar bastante, com bastante detalhe nos anexos. Vamos lá então. Questão 14, 15 e 16. Aí aqui eu fiz uma pegadinha. Eu comecei o enunciado da questão trabalhando com siglas AMF, ARF e AEU. Por que eu faço isso? Porque as bancas também fazem isso. Então, às vezes, a banca ela usa o AMF e usa o ARF. Aí você, no calor da prova, da emoção, acaba esquecendo isso por falta de atenção. Então, isso aqui também visa
trabalhar sua atenção na análise das questões. Então, o AMF e o ARF são obrigatórios para todos os entes da federação, verdadeiro. Como o próprio nome diz, o único anexo que é específico da União é o último. Todos os outros dois são obrigatórios, e se a LDO é obrigatória para todos os entes, esses anexos são obrigatórios para todos os entes. Com a inclusão do AMF, a LDO passou a ser um instrumento de planejamento trianual, verdadeiro. Ou seja, o anexo de metas fiscais ele estabelece metas para o ano de referência e os dois subsequentes. Logo, a LDO passa a ser um instrumento de planejamento trianual, certo? Então a questão 14 está correta. Questão 15. São 5 as metas fiscais do AMF. Receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e dívida consolidada. Verdadeiro. Aí agora o que é que acontece? A gente vai fazer as questões 15 e 16 em diante. Essas questões necessitam que você tenha uma dica que eu vou passar para você, que é um esquema que eu uso em sala de aula, sobre a inter-relação entre as 5 metas fiscais. Então vamos lá, de forma bem breve aqui e objetiva. Como é que vai funcionar aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar aqui com as metas fiscais e vamos imaginar o seguinte. Aqui você tem o resultado primário. O resultado primário é quem menos quem? É a receita primária menos a despesa primária. E aí você tem o resultado nominal. Quem é resultado nominal? Vai ser o resultado primário menos os juros. E aí vem uma conclusão aqui. Se o resultado primário for maior do que 0, ele contribui para a redução da dívida. Ele contribui para a redução da dívida. Só que onde é que está o detalhe de algumas provas? Não são todas. O problema não é fazer esse cálculo aqui, que é receita primária menos despesa primária. O problema não é chegar no resultado nominal, que é o resultado primário, menos os juros. E todo mundo sabe que o resultado nominal, se ele for positivo, ele contribui para a redução da dívida consolidada, que é a 5ª meta. O problema é como é que eu chego na receita primária e na despesa primária. Aí eu vou fazer um outro esquema aqui. Eu vou colocar aqui receitas. E aqui eu vou colocar despesas. As receitas a gente vai dividir em 2 grupos. A gente vai dividir nas financeiras. E aí dentro das financeiras eu vou colocar as seguintes. Eu vou colocar juros, aplicações financeiras, juros, aplicações financeiras, operação de crédito e amortização de empréstimo. E eu vou ter aqui as receitas primárias, que eu vou considerar aqui de forma simplificada as demais. Sendo bem honesto com você, são exatamente só essas as receitas financeiras? Não, não são. Mas essas são as que caem na prova. Então, moral da história, com essas 4 receitas financeiras, você está apto
a acertar as outras receitas primárias. Então, essas são as receitas financeiras. E essas receitas primárias são as demais, são as que vão para cá, pessoal, ó. Em outras palavras, só para ver se você entendeu, os juros e as operações de crédito afetam o resultado primário? Obviamente que não, porque elas não são receitas primárias. A única forma de algo afetar o resultado primário é se esse algo for uma receita primária ou uma despesa primária. Aí vamos prosseguir aqui. E no caso das despesas, aí aqui a gente vai ter as despesas financeiras. Aí vamos seguir a mesma lógica. Dentro das despesas financeiras, você vai ter juros, aquisição de títulos, aquisição de títulos, concessão de empréstimos, e amortização da dívida. E nas despesas primárias, você vai ter quem? Você vai ter as demais. E são essas aqui que nos interessam. Então, mesma coisa. Será que a despesa com juros, a despesa com a amortização da dívida, afeta o resultado primário? Obviamente que não, porque não são despesas primárias. Agora, despesa com o pessoal é uma despesa primária? O que, é que você vai pensar? Cara, deve ser porque não está aqui. Se a despesa com o pessoal não está aqui é porque ela é primária, certo? Receita de impostos. Impostos está aqui? Não, então é receita primária. Vamos analisar as questões agora com base nessa dica. Se o resultado primário for negativo e houver maior volume de juros a pagar do que juros a receber, o resultado nominal é positivo. Olha o que, ele está falando. Ó. O resultado primário foi negativo, menor do que zero. Você está devendo mais juros do que vai receber. Então é óbvio que o seu resultado nominal vai ser negativo. Então, o seu resultado nominal é negativo. Próximo. Se o resultado nominal for negativo, há uma tendência de aumento da dívida consolidada. Verdadeiro. Sabe por quê? Ó? Se ele for positivo, a tendência é que a dívida reduza. Se ele for negativo, a tendência é que a dívida aumente. Então, por isso que a questão 17 está errada. Está certa, desculpa. O resultado nominal é negativo, há uma tendência de aumento da dívida. Verdadeiro, como eu já tinha colocado aqui. Agora vamos para 18. Receitas de impostos e operação de crédito afetam o resultado primário. Olha, vamos olhar aqui. Ó. Operação de crédito é uma receita financeira. Será que a receita financeira afeta o resultado primário? Obviamente que não. Mas os impostos sim? Os impostos sim. Então, para isso aqui ficar certo, eu tenho que riscar isso aqui. Ó. Despesas com pessoal e obras afetam o resultado primário? Verdadeiro. Sabe por quê? Ó? Despesas com pessoal está aqui? Não. Despesas com obras está aqui? Não. Então, é despesa primária. Então, afeta o resultado primário. 20. As receitas e despesas do orçamento de investimento afetam as metas do anexo de metas fiscais. Falso. Essa aqui é difícil, eu vou explicar por quê. Preste atenção. Quem criou o anexo de metas fiscais foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que tem um detalhe. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela se aplica a todos os entes da federação, mas ela não se aplica à integralidade da estrutura dos entes. Por quê? Porque a LRF ela só se aplica para quem? Administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Fica de fora quem? Empresas estatais independentes. Onde estão as empresas estatais independentes? No orçamento de investimento. Ou seja, as regras da LRF não se aplicam ao orçamento de investimento. Então, por isso que, se o orçamento de investimento não
está coberto pela LRF, as metas do anexo de metas fiscais também não são impactadas pelo resultado das receitas e despesas do orçamento de investimento. Beleza? Então, por isso que está errado. Questão 21. Foi a LRF que instituiu no ordenamento jurídico os anexos AMF, ARF e AEU. Verdadeiro? A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, em que pese não ser uma meta, consta no AMF. Verdadeiro? A avaliação da situação financeira e atuarial do regime geral de previdência envolve muitos riscos. Logo, deve constar no ARF. Falso. Isso aqui é um item do AMF, anexo de metas fiscais. Por isso que aqui está errado. Próximo. Precatórios devem constar no ARF. Falso. Precatórios devem constar na LOA. Aí eu vou para o artigo 100 da LOA. Quando um ente ele é comunicado da existência de um precatório, certo? Até o dia 1º de julho, ele deve necessariamente incluir o precatório na LOA do ano seguinte. Então, o precatório vai para a LOA. Quem é que está no ARF? Demandas judiciais que ainda não tiveram o trânsito em julgado. Beleza? Por isso que a questão 24 está errada. Riscos repetitivos devem constar no ARF? Falso. Riscos repetitivos deixam de ser riscos. – 26. Encargos contratuais de parcerias público-privada, administradas e patrocinadas, devem constar no ARF. Falso. Se é um encargo contratual, certo? Ou seja, existe um contrato. Se foi assinado um contrato, isso não é risco. Se foi assinado um contrato, pessoal, isso tem que estar na LOA. Tem que ter uma dotação na LOA para cobrir esse encargo contratual. Então, isso aqui está na LOA. 27. A política monetária, creditícia e fiscal deve constar no EU. A política monetária, creditícia e cambial, eu troquei aqui fiscal por cambial, deve constar no anexo específico da União. Por isso que aqui está errado. Existem 2 tipos de risco no ARF, o orçamentário e da dívida. Isso está certo. Próximo. As despesas com eventuais catástrofes constam no ARF como riscos orçamentários. Falso. Isso aqui é riscos da dívida. Não basta incluir um risco no ARF, mas também as medidas mitigadoras caso os mesmos venham a se concretizar. Verdadeiro. Então, o anexo de riscos fiscais não é só para contar desgraça, não. Você tem que contar o risco e qual é a conduta esperada caso aquele risco venha a se concretizar. Então, aqui está certo. A LDO vem incluindo nos últimos anos regras adicionais de renúncia de receita, como, por exemplo, duração máxima de 5 anos para as renúncias. Verdadeiro. Isso aqui foi uma questão mais avançada. Tem que ter lido realmente a LDO nesse ponto. Questão 32. Os critérios de limitação de empenho devem constar na LDO? Verdadeiro. O AMF, além de projetar metas para o futuro, promove a avaliação dos 3 anos anteriores ao do envio do LDO? Verdadeiro. Ou seja, no anexo de metas fiscais você estabelece metas para o exercício de referência os 2 seguintes. Mas você também faz uma comparação da avaliação das metas dos 3 anos anteriores. Perfeito. Verdadeiro. A disposição sobre o equilíbrio das receitas e das despesas limita-se à Constituição e LRF. Falso. Encontra-se seria melhor. Na Constituição, porque tem a regra de ouro. Na LRF, porque a LRF determina que cabe à LDO dispor sobre o equilíbrio de receitas e despesas, e na própria LDO. A avaliação financeira e atuarial do regime geral de previdência considera o período de 75 anos. Verdadeiro. Isso aqui está onde? Essa 35? Essa 35 eu peguei pesado. Ela está no Manual de Demonstrativos Fiscais, que é o manual da STN. Beleza, pessoal? Com isso, a gente terminou nossa última questão da nossa bateria de exercícios, questões simuladas e, ao mesmo tempo, questões que promovem a revisão do conteúdo. Espero que tenham aprendido bastante. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí.